Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RD-TV. Hoje vamos discutir direito, advocacia aqui em Santo André. E para debater esse assunto, trouxemos aqui na nossa redação Fábio Picarelli. Fábio Picarelli, obrigado por ter aceito o nosso convite para debater os assuntos do advogado aqui em Santo André. Ayrton Rezende, eu que agradeço esse honroso convite em estar aqui mais uma vez nesse importante meio de comunicação, que é o Repórter Diário. Espero ser útil aí com a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Ok. Fábio, em primeiro lugar, até para o nosso internauta, você está acabando o seu mandato agora no final do ano. Queria que você fizesse um balanço até para você falar para os advogados que nos assistem, quais são as principais realizações durante o seu mandato? Veja, Ayrton, a OAB de Santo André, ela vinha numa evolução, né, até a aquisição da Casa do Advogado, que fica aqui de frente ao Paço Municipal, num local privilegiado, com uma arquitetura moderna. Tudo isso simboliza a conquista de uma geração de advogados que trabalharam para aquilo acontecer, né, para a gente ter um local de representatividade. Esse é um marco histórico. Esse é um marco histórico e digo mais, nós temos a Casa do Advogado, que é se não for a mais bonita, é uma das mais bonitas casas do advogado de todo o Brasil. E tudo isso mérito de uma pleiade de presidentes, de uma sequência de presidentes que se empenharam nessa luta, né, terminando com a gestão do Dr. Antônio Carlos Cedenho, inclusive agora será recebido daqui a pouco na Casa do Advogado, lançando um livro, ele que hoje é desembargador. Então, nós tivemos uma geração que tem muitos méritos e muitas conquistas, mas eles focaram os seus olhos para a construção da casa. Né? E aí depois nós tivemos um período, diria que de um pouco de dormência da OAB, com todo o respeito, e quando nós lançamos as nossas propostas, era no sentido de trazer uma OAB viva à cidade. Esse era o nosso lema, né? Nós queríamos uma OAB que realmente atuasse na cidade, que participasse dos destinos da cidade. E fazendo hoje um balanço de tudo isso, eu acredito que isso foi alcançado. Foi alcançado tanto no aspecto social, com várias ações aí, o OAB itinerante, que distribuiu informações e direito nos rincões mais distantes da nossa cidade. Nós fizemos uma brinquedoteca dentro do Hospital Mário Covas de última geração, sem custo nenhum para o advogado, e fazendo uma parceria muito bonita com um dos principais símbolos da nossa região, que é o Hospital Mário Covas, e que teve uma gestão magnífica com o Dr. Geraldo. Nós fizemos uma série de eventos sociais, de atividades com as nossas comissões. Nossas comissões não passava de meia dúzia de comissões. E hoje tem quantas? Na casa. Hoje nós estamos com 60 comissões na Casa do Advogado, com os mais variados temas. Então, o tema que você escolher que envolve a nossa cidade de Santo André ou envolve direito, nós teremos uma comissão correspondente. Vou te dar um exemplo aqui. Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Direito Tributário, agora recentemente nós demos posse para uma comissão que é a Comissão de Proteção ao Direito dos Animais, que é algo diferente, né, e que tem tido muita procura, presidida pelo Dr. Paulo de Francisco, que é aqui, seu vizinho aqui do Repórter Diário. Nós temos a Comissão da Diversidade Sexual, Comissão do Afrodescendente, Comissão do Idoso. Enfim, nós fomentamos o trabalho das comissões de tal sorte a expandir o direito na nossa cidade. Isso, na verdade, de uma forma indireta, isso volta para o advogado, porque cada vez mais que a população tiver a informação, ela vai procurar os seus direitos. Então a OAB foi realmente viva no seu mandato? Veja, já colocando o seu slogan? É uma avaliação, Rezende, muito boa pergunta, mas quem terá que dizer isso agora serão os próprios advogados. Eu diria assim, dentro do que nós pudemos fazer, nós fizemos o Congresso Regional de Direito, que englobou 2.000 pessoas e agora vai se repetir no dia 29, 30 e 31 de agosto. Fizemos o Encontro Regional de Direito, participamos de vários eventos
políticos também, falando de assuntos atinentes à cidade. Colocamos um banco dentro da sala do OAB, dentro do Fórum Estadual, na sala do advogado, que resolveu o problema da fila que nós enfrentávamos para pagar as custas, despesas. Ou seja, nós tivemos uma série de ações no intuito de tentar facilitar a vida do advogado. Fizemos mais de 50 palestras gratuitas na casa do advogado, buscando atualização. Fizemos uma dezena de cursos de especialização dentro da casa também para qualificar o advogado, esses sim remunerados, enfim. Nós fizemos uma gama de atividades que eu posso dizer com uma certa margem de segurança que a OAB de fato está viva. Tá certo. O cidadão andreense, o advogado, eu acredito que tenham sentido isso. Agora, se essa vivacidade será aprovada ou não, isso é algo que nós veremos lá na frente, né? Fábio, até em questão de ser viva e também cobrar os seus representados e representantes, né? Eu queria saber como que vai ser a atuação da OAB na questão eleitoral mesmo. A OAB vai promover debates, sabatina com os candidatos de Santo André? Se você me permite fazer uma breve demonstração dessa parte política da nossa atuação, eu queria fazer só para chegar até o debate. A nossa atuação política na cidade começou quando 2 vereadores quiseram extinguir a ouvidoria da nossa cidade, logo no começo do mandato. Nós fizemos um movimento para que esse importante meio de comunicação entre a população e a prefeitura municipal não se extinguisse, e funcionou. A OAB teve o seu objetivo alcançado. Depois nós fizemos uma campanha contra o aumento de número de vereadores, que, como você sabe, você muito bem informado, sabe que todas as cidades do ABCDMR aumentaram o número de cadeiras. Menos Santo André. E Santo André não aumentou, mercê do trabalho de toda a equipe da OAB, junto com todos os diretores, no sentido de pressionar os nossos edis a manter o número de vereadores que está hoje, que é de 21. Com 21 vereadores, a Câmara Municipal devolve todos os anos 5 milhões de reais aos cofres públicos. E isso pode ser direcionado em outras frentes, saúde, educação, segurança, que é onde de fato nós entendemos que o dinheiro deve ser direcionado. Depois nós continuamos na parte política, quando nós apoiamos a extensão da lei Ficha Limpa, que só funciona hoje para os cargos eletivos, para aqueles cargos comissionados. Então, não basta hoje nós termos o Ficha Limpa para aquele cargo eletivo. O que adianta você eleger um vereador e ele nomeia 13 assessores sem passar pelo Ficha Limpa? Isso é injusto. Nós entendemos que isso deve ser estendido também aos cargos comissionados e principalmente também aos secretariados, aos secretários, né? A todo o secretariado, porque, afinal de contas, tanto o cargo eleito como o comissionado é pago com dinheiro público. Portanto, nós entendemos que isso deve ter um controle maior. Depois continuamos com uma ação anticorrupção, fazendo um movimento, chamando as outras entidades da sociedade civil, e nós tivemos uma resposta muito boa. E, para nossa surpresa, nesse dia que nós fizemos o movimento lá na Casa do Advogado, que ficou lotada, acho que uma boa parte, 90% dos políticos da região estavam ali, de todos os partidos. Então, achei também muito bom. E agora, veja, com relação à eleição, nós gostaríamos sim de colaborar, mas colaborar em que sentido? A OAB, ela é uma entidade apolítica, nós não temos posicionamento político, nós somos uma entidade de classe. Então, nós gostaríamos, junto com os demais órgãos de imprensa e com as demais entidades, de fazer um debate lá na Casa do Advogado, quem sabe, fornecer a estrutura para que os jornalistas façam o seu trabalho de perguntas e de debates ou sabatina. Aí seria um formato a ser estudado, mas assim, gostaria de deixar claro que a Casa do Advogado ficará absolutamente isenta, né, de qualquer posicionamento, e vai oferecer a nossa estrutura, bem como a nossa comissão de direito eleitoral, que nós temos também lá na Casa do Advogado,
à disposição dos candidatos e dos jornalistas para que nós façamos um belo debate, um belo trabalho informativo para buscar o melhor para a nossa cidade. Fábio, você falou da questão de anticorrupção e na cidade surgiu uma questão que é uma denúncia de um esquema de venda de licença ambiental no Semasa. É que a gente está num período eleitoral, acaba se confundindo as situações, até que você falou que a OAB não é partidária, mas de qualquer forma eu gostaria que você relatasse para o nosso internauta como a OAB se posiciona frente, por exemplo, a esse caso do Semasa, que foi tão debatido na mídia e, de certa forma, influenciou o processo eleitoral. Bem lembrado. Eu acho que eu errei na expressão. É a partidária mesmo, não é a política, porque é uma entidade política também, né? O termo certo é esse, é a partidária. Veja, com relação às denúncias do Semasa, nós não podemos fingir que não aconteceram. Elas aconteceram e surgiram de dentro das pessoas que trabalhavam lá, ou seja, por pessoas que eram ligadas ao governo. Não é alguém da oposição fazendo uma crítica ou um apontamento. São brigas internas que, num certo momento, extravasaram o âmbito intramuros ali do Semasa e passaram a figurar nas páginas policiais e na imprensa. Então, o nosso posicionamento, assim como eu ouvi do prefeito que o posicionamento dele era que se tivesse uma ampla investigação, o nosso posicionamento é exatamente esse, que haja uma ampla investigação e que as autoridades que são remuneradas para exercer esse papel, diga-se Ministério Público e Polícia Civil, tomem as atitudes que devam ser tomadas. É claro que você bem asseverou, o momento é impróprio, porque qualquer que seja a manobra vai parecer que é algo eleitoral ou de momento. Então, nós temos que tomar todos os cuidados, fornecer o amplo direito de defesa. A Ordem dos Advogados ela é favorável a isso, né? Que todos tenham amplo direito de defesa, que não haja um pré-julgamento, mas que haja atitude nas investigações para que cheguemos... Mas a OAB está acompanhando o caso, junto ao Ministério Público, com o delegado, para que haja um rito normal dessa investigação? Não, veja, a OAB ela pode ser uma mera observadora, ela não vai impor algo que tem uma ritualística e tem todo um procedimento, né? Nós não queremos atrapalhar as investigações, mas na qualidade de representantes de uma parcela importante da sociedade civil, nós queremos sim acompanhar, e é isso que nós estamos fazendo. E naquela oportunidade, outras entidades nos procuraram justamente para fazer esse acompanhamento. E aí veio a CISA, né, se juntando naquela oportunidade ao movimento, a coligação maçônica do ABCDMR também nos procurou, e outras entidades ligadas ao movimento anticorrupção, algumas lideradas por advogados, que o Dr. Fernando de Lácio tem um trabalho muito bonito a respeito disso. Então, nós agora estamos fazendo uma espécie de comissão, né, para organizar o trabalho de acompanhamento, que não vai servir só para agora. Mas esse caso do Semasa não tem nada a ver com esse... Não. É que coincidiu o caso junto com essa frente anticorrupção. Coincidiu, é algo... Mas não acaba sendo contaminado? É porque, veja, nós não temos culpa que isso aconteceu nesse momento. Mas o caso é que nós, dentro da Casa dos Advogados, como eu bem disse aqui no começo, nós tivemos uma sequência de atos políticos, né? E esse do anticorrupção veio num momento em que a cidade, infelizmente, estava passando por um momento difícil. Agora, dizer que ele nasceu em virtude do Semasa também seria injusto da minha parte dizer. Em que estágio está hoje? Está na criação de uma comissão? Hoje nós temos um representante da OAB, que é o Dr. Antônio Cristiano, que lidera esse agrupamento de entidades, e nós vamos aí com um estudo com calma e sem se aproveitar do momento eleitoral, verificarmos de que forma nós vamos agir. Mas o que se espera de todos é que colaborem, que façam uma gestão transparente. Isso digo para o governo atual, para os governos futuros. Enfim, nós não queremos algo de ocasião. Nós queremos uma comissão que funcione permanentemente na cidade. Ok. Fábio, até para a gente tratar de outros assuntos, né? Não ficar só na questão da anticorrupção,
Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a atuação da OAB nos conselhos municipais. Qual é a sua avaliação da integração da OAB dentro da sociedade civil organizada? Esse é outro ponto também que acuso uma expansão significativa nessa gestão. Porque hoje nós temos representantes no Conselho Municipal de Saúde, nos consegues, em todos os consegues, em cada consegue nós vamos determinar agora e solicitar a participação da OAB. Em alguns nós já temos, mas o intuito é estar em todos, através da nossa Comissão de Segurança. Nós fazemos parte do CONDEFAPASA, né, que é aquele importante conselho que fala sobre o patrimônio histórico da nossa cidade, que recentemente teve uma polêmica aí com sobre o Teatro Carlos Gomes, etc. Nós temos cadeira naquele conselho. Ou seja, a OAB sempre tem que tomar posição também, né? Exatamente. Porque na hora do voto ele tem que tomar uma posição, né? Não tem dentro jeito. Dos conselhos. Mesmo que às vezes desagrade, né? Nós temos esse papel. Como temos também cadeira na ouvidoria da nossa cidade. Não é na ouvidoria, tem no colegiado. No colegiado da ouvidoria da nossa cidade. Então, são vários. Temos cadeira no Conselho Municipal dos Deficientes, que recentemente faleceu o Xande, né? Nós temos a doutora Karina Falcão, que é presidente da nossa comissão, participa daquele conselho. Tem do Conselho do Afrodescendente também a doutora Carmen Jane, Conselho do Idoso, todos os conselhos, praticamente todos os assuntos atinentes à cidade, em que existem conselhos, nós queremos estar ali. Participamos também do Conselho da Fundação. Então, são uma série de representantes, né, que estão espalhados nesses conselhos e que levam à entidade o prestígio e a importância que ela, de fato, deve ter. Nós queremos advogados em todos esses lugares. Hoje, representado? Nós temos um advogado inscrito em Santo André, que é o presidente da CISA, né, que teríamos... qualquer que fosse o resultado, se fosse o Flávio também, ele é advogado inscrito em Santo André com muito orgulho. O Flávio é uma pessoa muito querida. O antigo Monerati também era advogado. Enfim, nós queremos advogados, por exemplo, na ouvidoria. Era um projeto da OAB, né, de nós oferecermos à cidade um ouvidor advogado, que nós acreditamos que ele vai trazer mais resultados para o cidadão. Então, nós queremos expandir o nome da entidade e da advocacia e, graças a Deus, temos conseguido. Nessa semana, você está anunciando a criação de uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Como que vai funcionar isso? Veja, a bem da verdade, Rezende, essa Câmara já existe. Sim. Né? O que aconteceu recentemente foi que nós juntamos duas entidades representativas, a CISA e a OAB, num fim comum. A CISA já tinha uma Câmara de Arbitragem. Né? Nós tínhamos uma comissão de mediação e arbitragem que queria formar uma Câmara dentro fusão da casa. Então, veja, nós teríamos que seguir toda uma ritualística, seguir todo um procedimento burocrático para formar a Câmara. A CISA já tinha essa Câmara pronta, mas estava meio que em desuso, digamos assim. O que nós fizemos com a junção das entidades foi fornecer os advogados para a Câmara de Mediação e Arbitragem da CISA funcionar de forma eficaz, eficiente, com árbitros, mediadores e conciliadores preparados. Então, esse nosso convênio recente, ele vem a atender duas demandas. Primeiro, aquele do empresário que quer ter um resultado célere, eficaz e sigiloso, abrindo mão do direito de usar a justiça, né, que todos sabem é muito lenta aqui no nosso país, em Santo André não é diferente. Nós oferecermos aos todos os associados da CISA, aos mais de 4 mil empresas que lá são associadas e as empresas que quiserem, uma opção de solução para os conflitos existentes. Do outro lado, para o advogado, é um novo mercado de trabalho. Ao contrário do que muitos advogados pensam, a conciliação não tira o trabalho do advogado. A nossa missão principal é resolver problemas. Se nós resolvemos um problema de uma forma célere e rápida, nós podemos partir para um outro problema. Então, com a junção das entidades, nós vamos fornecer um trabalho de qualidade
e vamos fomentar a conciliação na nossa cidade, contribuindo tanto para os munícipes que vão ter uma alternativa ao fórum, como contribuindo para o próprio desafogamento da justiça. E nesse esteio, o advogado que num determinado momento se sentiu prejudicado no mercado de trabalho, ele vai ter mais uma fonte de renda, porque esse advogado que vai trabalhar na comissão, ele será remunerado. Bem, até para que a gente possa finalizar o nosso programa, eu não tenho como não perguntar, Fábio, sobre o processo eleitoral na OAB aqui de Santo André, que em todas as OABs do Brasil, né? Como que está esse processo eleitoral e se você é candidato à reeleição? Ok. Rezende, veja, eu gostaria de fazer um esclarecimento. O momento agora é um momento ainda de discussões, de conversas, mas ainda não estamos no período eleitoral, ao contrário da política comum, né? Nós estamos ainda num momento de conversas, de negociações. Quando que é a eleição? A eleição geralmente é na segunda quinzena de novembro. Na última, o momento eleitoral começou no dia 1º de outubro e eu acredito que será mantido mais ou menos o mesmo padrão. Agora, veja, diante de tudo isso que nós fizemos, de todas as conquistas e de tudo que ainda nós queremos fazer, né? Nós agora, no mês de agosto, nós teremos eventos praticamente todos os dias. Nós faremos uma sessão de desagravo público a um advogado que foi ofendido aqui na nossa cidade. Quem que é? Que é o doutor Luiz Antônio Lepori, que é nosso ex-presidente. Nós faremos um baile do advogado aqui na cidade. Nós teremos uma homenagem na Câmara Municipal aos advogados. Nós faremos um torneio de futebol aos advogados que participam dos times de futebol da casa. Nós entregaremos uma ambulância para os advogados de Santo André terem uma segurança na sua atividade profissional e até mesmo em casa. O advogado que precisar de um serviço de ambulância terá disponível esse serviço. Faremos a segunda versão do Congresso Regional. Então, veja, o que nós pretendemos, o grupo, porque, veja, você está falando comigo... O seu plano de governo foi contemplado? Você está falando comigo, mas nós representamos um grupo, e um grupo grande. O nosso grupo, graças a Deus, conseguiu realizar cerca de 90% ou mais de todas as propostas que nós apresentamos na época da campanha. Agora, nós queremos dar continuidade a isso. É uma pena se nós deixarmos isso voltar para trás. Se depender de mim e do nosso grupo, nós queremos dar continuidade a isso. Mas você vai pensar isso a partir de outubro? E fatalmente acontecerá nos próximos meses, mas muito provavelmente eu serei candidato à reeleição. Mas quando o senhor vai colocar a candidatura em debate? Veja, passado o mês de agosto, que é um mês de muita atividade para o advogado, é o nosso mês, né? Setembro, é o mês do advogado. Então. Em setembro, acho que começará, de fato, o aquecimento dos motores para a eleição da OAB. É assim que a gente espera. Qualquer medida agora, antes desse período, atrapalha os trabalhos da casa. A casa tem muito trabalho ainda para fazer. Tá ok. Caro internauta, hoje recebemos aqui na nossa redação do Repórter Diário, RDTV, Fábio Picarelli, presidente da subseção aqui de Santo André da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, Fábio, por ter vindo aqui à nossa redação para explicar um pouquinho como que está a sua atuação na OAB aqui da cidade. E boa sorte na sua nova empreitada aí, caso realmente se lance a reeleição, e pelo jeito vai ser, né? Obrigado, Rezende. Eu que agradeço imensamente a oportunidade que você nos deu de colocar essas questões, de mostrar o nosso trabalho. E quero dizer a você que tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e me coloco à disposição de você, do seu excelente jornal e dos advogados e advogadas que nos assistem. Dizer que no próximo mês nós teremos uma série de atividades. Agora, no dia 24 de julho, nós teremos uma palestra sobre direito criminal, mas o mês de agosto, prestem muita atenção no nosso site, no www.oabsa.org.br, que lá terá toda a programação do mês de agosto. Nós teremos muita novidade. Que dia 11 de agosto é o dia do advogado. É o dia da instituição dos cursos jurídicos no país, mas nós comemoramos também o dia do advogado. Tá ok, Fábio. Obrigado pela sua presença aqui. Caro internauta, se quiser mais informações e mais vídeos, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.